uma primeira live pós-carnaval, que ela acaba sendo naturalmente uma live com menos assuntos, né? Porque a gente teve menos, né, julgados, informativos, né? Questões aí acontecendo nesse período foram menores. Eu selecionei aqui uma questão do informativo 841 do STJ, o último informativo que saiu do Superior Tribunal de Justiça para a gente trabalhar, e também uma questão que a Sandra me mandou e que eu queria abordar aqui com vocês um pouco do tema. Então são duas coisas diferentes que eu vou tratar hoje. Uma é uma questão do informativo 841, que diz respeito à doação inoficiosa e à doação como antecipação de legítima, e que envolve uma questão de dispensa ou não do donatário beneficiário, quando ele é descendente, dele ter ou não que fazer a futura colação. Eu já fiz uma postagem rápida sobre isso de Rios, mas eu quero aproveitar a live para comentar ela de forma um pouco mais aprofundada. E também tem aí uma questão que a Sandra me provocou esses dias, relacionada à consignação de chaves em contrato de locação e alguns efeitos relacionados a essa questão da consignatória de chaves. Tá? Então eu vou dividir aqui em duas partes. Vou começar pelo informativo 841, decisão da 4ª turma do STJ, recurso especial 2.2171573, RESP 2.171.573, decisão da 4ª turma, e tratou de uma ação anulatória de ato jurídico decorrente de uma simulação de uma dação em pagamento que teria sido, na verdade, uma doação. Bom, vamos começar aqui separando uma coisa. O Código Civil atual, que é o Código Civil de 2002, ele trouxe uma diferença importante em relação à legislação anterior, no que diz respeito à simulação. Na legislação anterior, eu estou tentando fechar aqui uma caixinha. Pronto. Na legislação anterior, né, no Código de 1916, a simulação era sempre uma causa de anulabilidade. Era sempre uma questão de anulabilidade. E isso fazia com que fosse indispensável a provocação da parte prejudicada, né, da vítima daquela simulação, daquela pessoa que teria sido prejudicada pela simulação, para que a simulação pudesse ser de fato apreciada pelo Poder Judiciário. E tinha uma questão também de prazo decadencial relacionado aos pedidos de anulação por simulação, porque a anulabilidade ela está sempre sujeita à decadência. O Código Civil de 2002 mudou o tratamento sobre a matéria simulação e fez com que a matéria fosse dividida em duas partes. Uma parte de ordem pública, a chamada simulação absoluta, e uma parte que continuava sendo uma matéria dependente de impugnação e sujeita também ali aos efeitos de uma anulatória. Daí porque essa ação aqui fala em ação anulatória de ato jurídico, que se trata da simulação relativa ou dissimulação. Bom, a simulação absoluta significa que dentro da lógica da simulação existe uma declaração falsa, uma declaração não verdadeira, em que as partes envolvidas no ato jurídico, as partes declarantes daquele ato jurídico, em conluio, participam daquele ato sabendo que aquela declaração é falsa, e por baixo daquela declaração falsa não existe, de fato, nenhum efeito jurídico verdadeiro que se pretenda produzir. Então, na simulação absoluta, eu faço uma falsa declaração com o intuito de criar uma aparência de negócio jurídico, uma aparência de ato jurídico, mas por baixo daquela falsa declaração não existe de fato nenhum ato verdadeiro e, portanto, nenhum efeito jurídico verdadeiro. É apenas uma cortina de fumaça para criar uma certa confusão, mas que de fato não tem por baixo nenhuma ação verdadeira, né? Nenhum ato jurídico com propósito verdadeiro.
Nesse caso, como a simulação é hoje uma causa de nulidade, artigo 167 do Código Civil é uma causa de nulidade, uma vez que essa questão é levantada no judiciário, ou é demonstrada no judiciário, ou o judiciário, né, o juiz toma conhecimento daquela simulação, resta a esse julgador declarar a nulidade daquela declaração simulada, daquele ato simulado, e ao declarar a nulidade desse ato simulado, o que vem à tona, na verdade, é que o status quo não tinha se alterado. Né? O que quer que aquele ato tenha pretendido modificar, como ele era falso, ele não modificou e tudo, então, voltaria a ser interpretado como sempre foi. Por exemplo, digamos que eu tenha feito uma falsa confissão de dívida com alienação fiduciária de um imóvel da minha propriedade, mas numa dívida falsa, uma dívida inexistente e, portanto, também uma garantia falsa, com o único propósito de dificultar que outros credores meus, credores verdadeiros, pudessem atingir o meu patrimônio. Então, eu junto a um laranja, a uma pessoa comigo combinada, eu faço uma falsa confissão de dívida, instituo ali dentro uma alienação fiduciária também falsa, mas que cria a aparência de verdade e faz parecer que aquele meu imóvel não está mais disponível. Os meus outros credores vão olhar aquela situação e vão imaginar, então, que não tem como atingir esse meu imóvel, porque, afinal de contas, ele foi alienado fiduciariamente a um outro credor. Uma vez que essa simulação venha à tona e ela fique provada, declara-se a nulidade da confissão de dívida, também declara-se, consequentemente, a nulidade da alienação fiduciária, e a situação volta ao que nunca, de fato, deixou de ser, que é o imóvel continua sendo meu, livre e desembaraçado daquele ônus, porque aquele ônus, de fato, nunca existiu, ele foi algo simulado. Veja que, nesse caso, eu e essa pessoa que estava em conluio comigo não pretendemos praticar nenhum outro negócio jurídico. A gente não estava ocultando uma outra operação. O que a gente estava era apenas criando mesmo uma cortina de fumaça falsa para dificultar aquilo que era a verdade, que era o bem continua sendo meu e ele continuaria estando livre para que outros credores pudessem eventualmente atingi-los. Aqui a gente tem, então, uma simulação absoluta baseada em cima de uma declaração falsa que não tem por baixo dela nenhuma outra operação efetivamente verdadeira. Beleza? Então, esse é o primeiro cenário. No caso em análise pelo STJ, no informativo 841, foi o outro tipo de simulação. Qual o outro tipo de simulação? A chamada simulação relativa ou dissimulação. Simulação relativa ou dissimulação. O que há de diferente aqui é que na simulação relativa ou dissimulação também existe uma falsa declaração, mas por baixo dessa falsa declaração existe um negócio jurídico verdadeiro. Existe um ato jurídico com propósito de produzir efeitos verdadeiros. Então existe uma falsa declaração, sim, mas essa falsa declaração ela não é apenas uma cortina de fumaça que procura confundir uma situação que de fato nunca se alterou. Na dissimulação existe uma outra situação que de fato está sendo alterada. Existe por baixo do negócio simulado um outro negócio que é verdadeiro e que está produzindo efeitos. Tá? Então, na dissimulação ou simulação relativa, eu tenho dois negócios jurídicos ou dois atos jurídicos. O dissimulado, o falso, o simulado, o falso, né? O simulado, e o dissimulado, aquele que ficou por baixo. Ele é verdadeiro, mas ele ficou oculto ou parcialmente oculto. Então, eu tenho uma falsa declaração para ocultar uma verdadeira vontade. Mas existe uma verdadeira vontade, existe um ato verdadeiro. No caso concreto do informativo 841 do STJ, do RESP 2171573, o que aconteceu? O ato simulado, ou seja, o falso ato, era uma dação em pagamento. Então, o ascendente
declarava falsamente dever ao descendente, certo? Então, o ascendente declarou falsamente que devia ao descendente. E como forma de pagar essa dívida, que é falsa, ele então faz a dação em pagamento de um bem. Então, ele dá o pagamento, dá o bem em pagamento daquela falsa dívida para o filho, para o descendente. Então, eu tenho o ato simulado, que é a dívida supostamente existente, que na verdade era falsa, e a forma de pagar essa dívida foi uma dação em pagamento. O que se queria ocultar? Segundo se apurou no processo, o que se queria ocultar era o outro negócio, que era doação. Então, o que o ascendente queria, de fato, junto com o descendente, era que ocorresse uma doação de um bem. Então, aquele bem estava sendo transmitido ao herdeiro por ato de mera liberalidade, não para pagar uma dívida, porque a dívida era falsa, era inexistente, mas como ato de liberalidade para doar a esse descendente, beleza? Então, o que eu tenho? Eu tenho um reconhecimento de dívida e uma dação em pagamento, que são falsas e, portanto, nulas. Mas eu tenho por baixo uma doação feita do ascendente para o descendente. E essa doação, ela pode ou não ser válida de acordo com o seu conteúdo, né? De acordo com o respeito a outras normas jurídicas. Então, eu tenho uma falsa declaração, e essa é nula, que é aquela que diz que haveria uma dívida que estava sendo paga por meio daquele objeto, da ação em pagamento, e havia uma verdadeira vontade que era de doar o bem. Então, de fato, se pretendeu transmitir o bem, porém como ato de mera liberalidade. Beleza, declarada como nula a dação em pagamento, surge a doação. Bom, e aí passa-se a interpretação do negócio jurídico como doação e não mais como dação em pagamento. Beleza? Então, quando o judiciário começa a analisar aquele negócio dissimulado, aquele que estava por baixo, que era a doação, primeira coisa, bom, a doação é de ascendente para descendente. Qual é a regra geral da doação de ascendente para descendente? Artigo 544 do Código Civil. Artigo 544 do Código Civil, a doação de ascendente a descendente é considerada antecipação de legítima, adiantamento da herança. Então, a regra geral, 544, se um ascendente doa a um descendente, isso é interpretado como adiantamento da herança, adiantamento da legítima. Beleza? Então, me diz aí o seguinte. Primeiro, estamos todos na mesma página em relação à simulação absoluta e à dissimulação? A distinção entre uma e outra, me sinalizem aí. Essa primeira parte é importante. Porque na simulação absoluta, é mera declaratória de ato simulado, por baixo não há nada a se analisar, é como se nada tivesse de fato acontecido, porque de fato não aconteceu. O que aconteceu foi só a falsa declaração e nenhum efeito jurídico verdadeiro se pretendeu produzir, simulação absoluta. Enquanto que na dissimulação há dois atos, o ato nulo, que é a falsa declaração, e o verdadeiro, que está por baixo dessa falsa declaração, e que precisará ser analisado, porque esse ato verdadeiro, ele pode ou não ser apto a produzir efeitos, então eu não posso simplesmente ignorá-lo, eu vou ter que analisá-lo pormenorizadamente. Márcio, não é necessária a anuência dos demais descendentes, como ocorre na compra e venda? Márcio, isso não é necessário, tá? Ótima questão. Na compra e venda, excelente mesmo, Márcio, porque eu vou precisar dessa questão que você está levantando para análise ainda do informativo 841. Na compra e venda, entre ascendente e descendente, artigo 496 do Código Civil, na venda de ascendente para descendente, por que o legislador requer a participação dos demais descendentes como anuentes? Os demais descendentes e o cônjuge por conta da sua qualidade de herdeiro necessário, quando for herdeiro necessário.
porque aquela compra e venda pode ser simulada. Justamente porque o legislador ele antecipa o risco de se tratar de uma simulação, o legislador diz assim, olha, para evitar que depois os outros descendentes aleguem que aquela compra e venda foi uma simulação e que, na verdade, se tratava de uma doação, o que ensejaria, portanto, toda uma discussão sobre a veracidade do ato, para proteger a própria segurança jurídica, essa compra e venda já deve ser acompanhada da anuência dos demais descendentes. Porque aí, se os demais descendentes anuem, é sinal, pressupõe que eles não têm prejuízo, né? De que eles não estão enxergando ali nenhum prejuízo próprio, ou, se havia algum prejuízo, eles teriam renunciado ao direito de impugnar depois. Eles anuíram com o ato. Né? Então, você daria segurança jurídica para esse ato. E aí, Márcio, se nessa dação em pagamento, também se tivesse tido a precaução de aplicar o artigo 496 por analogia, porque seria a hipótese de você atrair o 496 por analogia, porque é uma alienação onerosa de um bem do ascendente para o descendente, só que sob a forma de dação em pagamento. Então, uma maneira de você garantir a segurança jurídica do ato era chamar os outros descendentes e dizer assim, ó, eu tenho uma dívida aqui com esse descendente e vou fazer como pagamento dessa dívida, vou alienar esse bem para esse filho, ok? Se os outros ali, naquele momento lá atrás, anuem, reconhecem a existência daquela dívida e a natureza daquela dação, estava resolvido, porque eles não teriam mais o interesse jurídico em impugnar o ato. Mesmo que ele não fosse verdadeiro, eles teriam aceito aquilo como justo e legítimo e teriam renunciado antecipadamente ao direito de impugnar aquela dação em pagamento. É o que aconteceria com a compra e venda, por exemplo. Então, teria, né, evitado uma série de dor de cabeça. Como não foi feito, aquela dação em pagamento não foi feita com base analogicamente no artigo 496, foi feita sem anuência dos demais descendentes. Os demais descendentes vêm e dizem assim, opa, peraí, se você quiser doar para o descendente, você pode fazer sem a minha anuência. Porque doar é antecipação da herança. E a antecipação da herança não me prejudica. Ah, por que não prejudica ao herdeiro a doação feita em vida que serve de antecipação da herança? Porque depois tem a chamada colação. E na colação, aquele herdeiro que recebeu por doação a antecipação da sua herança tem que trazer esse valor de volta para fazer o cálculo da divisão justa entre todos os herdeiros necessários. Então, como ele vai trazer esse valor de volta para ser calculada a partilha, os outros herdeiros não terão sido, portanto, prejudicados. Por isso que para doar um bem, um ascendente pode doar ao descendente sem a necessidade que os outros descendentes participem, de que os outros descendentes deem sua anuência. Por quê? Porque, afinal de contas, aquele bem doado é apenas uma antecipação de uma herança que futuramente será calculada. Como aquele valor será computado no cálculo da herança, o que couber aos outros herdeiros será acertado no momento oportuno. Então, o legislador entende que aqui não há prejuízo a priori e, por isso, não precisa da anuência. Enquanto que na compra e venda, como poderia ser uma simulação para ocultar um privilégio a um herdeiro em detrimento dos outros, a anuência ali se faz necessária. De qualquer jeito, existe um prazo decadencial, Márcio, existe um prazo decadencial para se anular aquele ato, né? A doação com... Então, na verdade, Márcio, existe se por erro ou dolo ou coação eu tiver, por qualquer dos vícios de vontade, anuído sem que a minha anuência tenha sido livre. Né? Eu posso ter sido induzido ao erro, eu posso ter sido coagido a dar aquela anuência e isso pode sim passar por uma anulatória considerando o vício no meu consentimento. E mesmo o ato sendo praticado sem a anuência, teria um prazo decadencial para ser impugnado
quando esse ato tivesse sido ostensivamente, né, público, etc. E tal. Então, você tem ali alguns mecanismos que o 496 traz que poderiam ser aqui relevantes. Tá? Então, dentro da lógica da compra e venda e da lógica da doação do 544. Mas no caso concreto do informativo 841, o que é que se verificou? Se verificou que aquela dação em pagamento fora simulada, portanto, simulação é nulidade, né? O ato simulado é falso e a simulação pode ser impugnada. Foi feita a impugnação por meio de uma ação anulatória, isso foi trazido ao judiciário. O judiciário reconheceu que o ato era simulado, que a dação em pagamento não existiu, que na verdade o que existiu por baixo foi uma doação. E, aplicando a regra geral do 544, entendeu-se que essa doação, por ser de ascendente para descendente, era uma antecipação de herança. E aí vem um ponto bastante importante, que foi desdobramento específico desse julgado, que era o seguinte. Começa um debate, depois que se declara a nulidade do ato simulado e se reconhece aquilo como doação, começa um debate entre o herdeiro beneficiário e os demais herdeiros se aquele ato, aquela doação, teria saído da parte disponível, dispensada a colação, ou se teria saído de fato da herança legítima, obrigando esse herdeiro a trazer o valor daquela doação para dentro da partilha. E aí começa o debate dizendo o seguinte, se houve uma simulação, olha só, se houve uma simulação com um propósito de ocultar que a vontade de fato seria de doar, então é porque esse doador teria querido dispor desse bem de forma livre, saindo da sua parte disponível e favorecendo aquele herdeiro de forma privilegiada em relação aos demais herdeiros. Então seria uma parte de adiantamento que não seria da herança, mas sim da parte disponível liberada à colação. Só que a gente está falando de um doador que já morreu. Esse processo ele aconteceu após a morte do doador. Então, a gente está lidando com uma presunção de qual teria sido a vontade desse doador. E não de uma certeza quanto à sua vontade. E aí que tá. Se lá atrás, ao invés de fazer uma falsa declaração de dívida com uma falsa dação em pagamento, tivesse sido feita uma doação, e na doação claramente tivesse constado que o doador, naquele momento, dispõe desse bem da sua parte disponível e não da legítima, e que, portanto, expressamente declararia dispensado esse herdeiro de trazer o bem à colação, esse herdeiro só estaria exposto a provar. A única discussão aqui seria saber se aquele bem corresponderia ou não a algo além dos 50% do patrimônio existente daquele doador na época da doação. O que se teria que discutir era apenas se houve excesso no que diz respeito à parte disponível ou se de fato aquela doação estaria dentro da parte disponível no momento da doação, não no momento da morte, no momento da doação. Essa seria a discussão. E uma vez provado que esse bem doado estaria de fato dentro dos 50% disponíveis no momento da doação, aquela declaração expressa do doador de que esse bem não integraria legítima, não deveria ser trazido à colação, porque representaria a parte disponível desse patrimônio, esse herdeiro estaria livre de ter que promover a colação e de ter que promover o acerto com os demais herdeiros. A herança a ser partilhada se restringiria aos bens existentes no momento da morte. Mas como foi feita uma simulação de dação em pagamento, essa declaração expressa de que aquele bem sairia da parte disponível
não representaria a antecipação da legítima e estaria o herdeiro beneficiário dispensado de futura colação, não constou do ato. Porque como se quis esconder a verdadeira intenção que era doar, esse texto não estava lá. E como agora o doador já estava morto, o que o judiciário diz? Bom, aqui é um ato de liberalidade. E atos de liberalidade devem ser interpretados restritivamente, na forma do artigo 114 do Código Civil. Interpretam-se os atos de liberalidade de forma restrita. Se essa frase de que esse bem sairia da parte disponível da herança, não sujeitando o beneficiário à futura colação, como essa frase, essa cláusula não existiu no documento, o STJ então vai dizer, não posso presumir que essa tenha sido a vontade do doador. A interpretação deve ser restritiva e, sendo uma doação de ascendente a descendente, cabe aqui aplicar apenas a regra legal do 544. Tivesse o doador querido outra coisa, ele deveria ter dito expressamente o que ele queria. Não tendo feito isso, não caberia agora pretender deduzir o que de fato ele teria querido quando praticou a dação em pagamento. A gente pode até imaginar que ele tivesse querido isso, mas tem que tomar muito cuidado, porque esse imaginar, no que se refere aos atos de liberalidade, ele não se aplica. A gente aplica a interpretação restritiva e não a interpretação ampliativa. E dizer que o doador teria querido tirar esse bem da sua parcela disponível sem ele ter dito isso, seria ampliar o ato de liberalidade. E o efeito legal imediato desse ato é a colação. É considerar a antecipação da herança e trazer a colação. Então veja que é importante que a gente tenha muita clareza sobre todo esse arco de efeitos para que a gente possa orientar corretamente o cliente. Eu imagino que se essa pessoa foi orientada, foi mal orientada. Eu não sei se ela fez da própria cabeça ou se teve uma orientação ruim. Mas se teve orientação, foi ruim. Porque teria sido mais eficiente fazer uma doação com declaração expressa de que aquele bem doado sairia da parte disponível e que não estaria sujeito à colação, do que fazer uma falsa confissão de dívida, com uma dação em pagamento sem a anuência dos demais, ou seja, altamente exposta ao risco de impugnação, e que, se uma vez impugnado, atrairia a regra geral do 544, que era trazer para a colação e para a partilha todo o bem doado. Não é nem o excedente, é todo o bem doado. Aqui, essa inferência da vontade é bem mais complexa quando a gente está nos atos de liberalidade. Se eu tivesse aqui num contrato bilateral, com ganhos recíprocos, eu até poderia buscar aquilo que teria sido a real intenção, né? Com base no conjunto probatório, mas no caso dos atos de liberalidade, a gente deve ter em mente que, havendo alguma margem de dúvida, a tendência é a interpretação restritiva, diminuindo a declaração de vontade e não ampliando essa declaração de vontade. Né? Ou seja, essa declaração tenderá a ser interpretada pela regra geral e não pela exceção. Beleza? Então, primeiro recorte da live de hoje, a questão do informativo 841. Então, Márcio, se essa doação ultrapassasse, foi feito como doação, foi feito corretamente, declarou-se que era doação, declarou-se que ela sairia da parte disponível, que ela não estaria sujeita à colação, mas se verificou depois que, na verdade, o patrimônio existente na época da doação não seria suficiente para contemplar dentro da disponível todo o bem doado. Então, digamos que foi feita uma doação de um bem de R$1 milhão, mas o patrimônio existente líquido no momento da doação era 1.800.000. Então, se fez uma doação de 1 milhão, como se fosse uma doação disponível, e não estava. Né? Havia ali um excedente. Né? Então, se era 1.800.000, ele só poderia dispor de 900.000. E dispôs de 1 milhão. O que vai acontecer aqui?
eu vou tratar o excedente, né, como doação inoficiosa, ou seja, é nula a doação na parte que excedeu. Nesse caso, então, a parte que excedeu eu vou tratar como antecipação de legítima e vou trazer para dentro da colação. Mas o restante, ela vai ser válida e eficaz. Ainda assim, teria sido mais vantajoso e mais seguro para aquele herdeiro, se a intenção do ascendente foi, de fato, beneficiar esse herdeiro em relação aos demais, o que é possível, até o limite da disponível é possível, teria contemplado melhor, né? Então, teria sido mais seguro. Poderia ter feito isso, inclusive, por testamento, né? Ele poderia ter dito em testamento que aquela doação feita ou que 50% do patrimônio disponível poderia ser considerado para fins de não integralização da legítima, né? Só que tem que ficar atento, porque se eu fizer isso por testamento, eu vou ter que observar a situação patrimonial no momento da morte, né? Então, os 50% que vêm por testamento, eles são considerados com base no patrimônio do momento da morte. É o que eu tenho no momento da morte, 50% disso é o disponível. Quando eu faço por doação e eu dispenso a colação, eu vou ter que provar que é o patrimônio da época da doação. E isso pode ser muito diferente em números, tá certo? Porque uma coisa é o patrimônio que eu tinha quando eu fiz aquela doação lá aos 60 anos, outra coisa é o patrimônio que eu vou ter quando eu vier a falecer aos 80. Pode ser que seja maior, pode ser que seja menor. Então, tudo isso é tomada de decisão, né? Mas se sim, Márcio, respondendo objetivamente, se tivesse havido um excedente, aquele excedente seria entendido como inoficioso e aquele excedente seria trazido à colação, mas o restante estaria protegido pelo ato de livre disposição da parcela disponível do patrimônio, observado o patrimônio existente no momento em que a doação se realizou. Só que não foi o que no caso concreto aconteceu, né? Acabou-se tentando simular uma outra operação e, nesse caso, a simulação acabou saindo pior do que se o negócio tivesse sido feito da maneira legítima, lícita, né? Correta desde o início. Beleza. Segundo ponto da nossa live de hoje, a Sandra me mandou uma mensagem na semana... Na última semana que nós tivemos live, antes do carnaval. Mandou uma mensagem envolvendo um caso que ela já tinha trazido aqui nas lives do Começando Direito uma vez, salvo engano, pelo menos eu já tinha conhecido o caso, que era um caso de consignação, na verdade virou um caso de consignação de chaves. Vou pegar aqui o recorte mais amplo, porque a gente também não foca tanto no único e exclusivo caso, mas na ideia. A ideia é a seguinte, vou mudar de assunto, hein? Quando a gente fala de contrato de locação, locação de imóveis, a gente estabelece nesse contrato, que o locatário, o inquilino, o locatário, ele terá algumas obrigações que vão além do pagamento do aluguel. Além do pagamento do aluguel, há outras obrigações que também são imputáveis ao locatário. Dentre essas obrigações, que também são imputáveis ao locatário, merecem destaque a obrigação de restituir a coisa certa, que é uma espécie de obrigação de dar, né? Que é a obrigação de devolver a coisa quando terminada a relação locatícia. Então, encerrado o contrato, tem o locatário a obrigação de restituir a coisa certa. Pois bem, essa obrigação de restituir a coisa certa, ela independe, veja, é uma outra obrigação que está dentro do contrato de locação, mas é diferente da obrigação de pagar aluguel. São obrigações distintas que são cumulativamente devidas. Então eu tenho que pagar o aluguel e eu tenho que restituir a coisa certa. Só que também é exigível do locatário, dentro da relação locatícia, uma obrigação de fazer, que é a obrigação de conservação, de manutenção da coisa, né? Então eu preciso conservar a coisa, manutenir a coisa. E se eu fizer obras na coisa, eu tenho que observar a necessidade de que essas obras estejam autorizadas expressamente. E quando necessária
a autorização legal daquela obra, habite-se, por exemplo, que o locatário, né, ajuste expressamente com o locador essa obrigação ou, em fazendo essa obra por conta própria, que ele se comprometa, se obrigue a, né, regularizar aquilo que ele realizou. Ou, se ele não regulariza, restituir o imóvel ao estado anterior, né, fazendo com que o locador não seja prejudicado pela ou falta de conservação ou a realização de obras que possam prejudicar a regularidade do imóvel. Beleza? Então, eu, locatário, tenho que pagar os aluguéis, eu, locatário, tenho que restituir a coisa no término do contrato e eu, locatário, tenho que restituir a coisa em perfeito estado de conservação e se eu adicionei obras, que essas obras tenham sido expressamente autorizadas e se dependeria de legalização que elas estejam devidamente legalizadas para que o imóvel esteja apto a ser utilizado pelo locador ou por terceiros imediatamente após a sua restituição. A ideia é que esse imóvel esteja conservado e esteja com as obras regulares, é que o locador tenha plena disponibilidade desse imóvel imediatamente após o término da locação. Essa é a ideia. Pois bem, no caso trazido pela Sandra, o locatário ele realizou obras no imóvel, mas ele não obteve a regularização dessas obras, ele não legalizou essas obras. E essa não legalização foi um problema identificado durante o término da relação locatícia. Então, no processo de término da relação locatícia, se verificou que aquela obra não estava regularizada e, portanto, aquele imóvel não estaria plenamente disponível a ser alugado a terceiros por falta de regularização, por falta de regularidade. O próximo locatário estaria diante de um imóvel irregular, o que faria, portanto, com que o locador ficasse responsável perante o novo locatário por essa irregularidade. Vamos lembrar que na hora que o locador entrega as chaves ao novo locatário, pressupõe-se que esteja esse imóvel apto imediatamente à utilização. E se esse imóvel está com uma obra ainda irregular, esse imóvel pode não estar, então, apto à imediata utilização. O locatário novo pode vir a reclamar essa responsabilidade. Então, o locador diz para o atual locatário, olha, para você me devolver esse imóvel, você tem que me devolver ele regular. Ou então, ele deve estar no seu estado perfeito com o que você recebeu originalmente, dependendo ali das circunstâncias. Essa é uma condição para eu receber a obrigação de restituição. Bom, o locatário, digamos, não conservou o imóvel, para ser mais genérico, ou não regularizou aquela obra, nem desfez a obra, devolvendo o imóvel ao estado anterior. E está tentando devolver esse imóvel sem que esse imóvel esteja em condição imediata de ser utilizado pelo proprietário, de colocar esse imóvel disponível de novo no mercado. Então, o que o proprietário, o que o locador faz? Ele diz, olha, se a prestação não corresponde ao que nós contratamos, então eu não sou obrigado a receber a prestação. O credor não é obrigado a receber a prestação como pagamento, coisa diversa da que foi convencionada. Artigo 313. Eu não sou obrigado a receber coisa diversa. Se o imóvel não corresponde ao que nós contratamos, eu não sou obrigado a receber. Só que quando eu não recebo, eu, locador, não recebo as chaves, porque o imóvel não corresponde à obrigação de restituir, eu estou forçando esse locatário a continuar na posse e, portanto, a continuar locatário desse imóvel, com todas as obrigações decorrentes dessa locação, pagamento do aluguel, pagamento das despesas, conservação, etc. Esse locatário permanece na posse direta, ele permanece devendo os aluguéis contratuais, até que ele deixe esse imóvel em condições efetivas de restituição. Ok. Esse comportamento do locador é legítimo? À luz do 313, o locador está dizendo, eu não sou obrigado a receber coisa em estado diverso da que nós convencionamos. Só que aqui entra um ponto importante que eu queria trazer para vocês para reflexão nessa live, especialmente aí para a Sandra, que é, o locatário pode, então, promover a consignação das chaves. Dizer, olha,
eu estou querendo devolver as chaves porque o contrato acabou e o locador está se recusando a receber. Então eu estou vindo aqui a juízo para consignar as chaves. Via de regra, o judiciário vai deferir em caráter liminar e ainda precário o direito desse locatário a depositar essa chave, a cautelar essa chave em juízo. Não está dizendo que isso significa que ele tem todas as suas obrigações quitadas. Até porque, nesse momento, o judiciário não tem como dizer, né, sem uma análise mais aprofundada, que essas chaves foram devolvidas, que esse imóvel foi restituído nos moldes como foi contratado. Né? Então ele pode estar fazendo aqui um pagamento imperfeito. Ele está consignando as chaves em pagamento, mas esse pagamento pode estar imperfeito. Beleza? O que o locador, então, em sede de contestação a essa consignatória, em resposta a essa consignatória, pode fazer? Ele pode contestar o depósito, afirmando justamente que esse imóvel ele não corresponde ao estado como foi contratado e que, portanto, aquele depósito das chaves não quita a obrigação, né, porque não corresponde ao estado, né, original, ou ao estado contratado, né, e, portanto, não quita, e não levantar essa chave, deixar essa chave lá, fazendo com que essa situação de mora do locatário em restituir a coisa certa permaneça em aberto, ou o que muitas vezes é mais recomendável, tá, gente? Aí a análise do caso concreto, mas muitas vezes é mais recomendável dizer o seguinte: olha, esse imóvel não corresponde ao estado contratado, a minha recusa foi legítima, porque a prestação não preenchia os termos contratuais, mas, em nome da boa-fé e do meu dever de mitigar minhas próprias perdas, eu, credor, vou aceitar as chaves, não com quitação completa, mas apenas com quitação parcial, ou seja, eu vou aceitar aqui no estado em que se encontra, ressalvando o meu direito de exigir os danos decorrentes da incompletude dessa prestação, ou seja, do fato dessa prestação estar incompleta. E aí, no momento de receber essa chave, eu vou pedir que seja feito um mandado, né, seja acompanhado do oficial de justiça, para que ocorra ali um mandado de verificação. Então eu vou receber essas chaves acompanhado do oficial de justiça lá, eu vou tomar essa posse efetiva, acompanhado do oficial de justiça para que seja feito o mandado de verificação. Porque isso vai me ajudar como prova depois, eu já vou ter uma prova ali do estado encontrado da coisa. Isso vai facilitar que eu depois possa fazer obras, se forem necessárias, eu possa restabelecer o imóvel a uma condição regular de aproveitamento, sem perder a história dessa prova, né? Sem perder ali o histórico. E aí, uma vez que está verificada a incompletude daquela prestação, que aquela prestação não correspondia, eu vou transformar aquela obrigação em perdas e danos. Como eu já recebi o imóvel, eu não vou mais trabalhar com a obrigação em si, a obrigação se terá sido inadimplida em caráter absoluto, eu vou converter isso em perdas e danos. Como? Pelo valor gasto para reparar o imóvel, para colocá-lo no estado adequado de habitabilidade ou de regularidade, se for um problema de regularidade da construção, e pelo período em que durar esse prazo, o imóvel vai ficar indisponível à locação, eu vou pedir o lucro cessante. Quanto que eu poderia ter auferido ali de renda se aquele imóvel estivesse disponível ao mercado? E por aquele período em que ele ficou indisponível, eu vou pedir lucro cessante. Então, eu posso optar por não aceitar e dizer, só aceito a hora que for feito e tal, que for recomposto, mas hoje em dia, por conta do princípio da boa-fé e do dever de mitigar as próprias perdas, isso pode ser arriscado, porque pode-se entender que o inadimplemento é de menor monta e isso acabar ensejando uma procedência da consignatória, ou eu posso dizer, estou aceitando aqui como pagamento imperfeito, quero aqui mandar de verificação para demonstrar que o pagamento é imperfeito,
A minha recusa era legítima, porque o pagamento era imperfeito, mas eu vou converter isso em perdas e danos. E aí eu vou pleitear isso aqui a título de perdas e danos no curso próprio contrato. Ao invés de eu tentar manter o locatário preso ao contrato de locação indefinidamente, eu vou transformar isso num pedido indenizatório de danos emergentes necessários à recomposição da coisa e lucros cessantes pelo período em que esse bem ficar indisponível. Eu mudei a dinâmica da minha discussão. Ao invés de eu discutir que eu não vou receber, a locação está em aberto, não vou receber, e correr o risco de lá adiante o judiciário dizer, não, a sua recusa é exagerada, isso é um abuso de direito, esse contrato já está encerrado, desde quando ele depositou, e você ter ali uma sucumbência, né, você muda o jogo para um ok, aceito, levanto o incontroverso, recebo a chave aqui no estado em que ele se encontra, mas eu vou pleitear as perdas e danos porque a minha recusa estava motivada numa inconformidade, numa não conformidade do que foi contratado. Beleza? Então, dois temas para a gente começar essa semana pós-carnaval. Informativo 841, né? A gente trabalhou aí simulação e dissimulação, baseado em cima de um caso de doação. E tema 2, nas locações, a questão da gente ter atenção nas obrigações de restituição da coisa, que hoje, cada vez mais, o judiciário tende a considerar que a devolução da chave é a forma de se reduzir as perdas. E aí aquela questão do que o credor deve, tanto quanto possível, buscar mitigar as próprias perdas. Não, Sandra, eu sei que no teu caso concreto tem outras peculiaridades, como o próprio prazo de devolução das chaves não ter se esgotado, mas vale levar em consideração a estratégia, né? O que mais vale na minha resposta. Se é simplesmente dizer não cumpriu o contrato ainda está pendente e isso é uma mora do locatário, ou se isso é uma confissão de um inadimplemento absoluto, que o locatário inadimpliu de forma definitiva, e se eu vou converter isso aqui em perdas e danos. E dependendo das circunstâncias, né, você pode tomar uma decisão ou a outra decisão e ver qual é o caminho que vai fazer mais sentido. Certo? Então, aí, claro que cada caso concreto vai trazer suas peculiaridades. Então, as despesas... Isso, a cobrança é legítima mesmo porque sem autorização... Ok. Sim, Márcio. Maravilha, gente. Então, a gente fecha aqui essa primeira live pós-carnavalesca. Queria ter chegado aqui contando que eu fiz e aconteci, que eu brinquei o carnaval quase que 24 horas por dia. Não foi verdade, né? A idade tá chegando mesmo, então... Mas foi bom, de qualquer jeito. Mas esse início de semana que seja excelente para todos, que a gente comece com muita energia positiva, que seja uma semana muito produtiva para todo mundo. Certo? Quarta-feira a gente tem encontro marcado, 7h30 da manhã, certo? Pelo menos o Flamengo ganhou. Isso mesmo, Sandra. Muito obrigado pela lembrança. Inclusive aqui está, né, posta aqui a... Vamos ver quarta-feira, né? Mas pelo menos até este momento temos motivos para comemorar. Muitos. Quarta-feira, 7h30 da manhã, a gente tem o encontro marcado lá no consultoria.com e tragam as suas dúvidas. É o dia para vocês trazerem o tema e eu respondo. Tá certo? Abraço a todos, um beijo grande e excelente semana, pessoal. Abraço.